Ai, ai, o clima aqui mudou, viu? Dá uma olhadinha na turma que invadiu a área aqui do nosso programa. E para explicar sobre essa turma sensacional, eu quero receber aqui no palco do Super HDB o nosso amigo, professor e biólogo Edris Queiroz e o Alexandre. Vem pra cá. Oi, Dani. Tudo bom, Edris? Tudo bem? O Alexandre veio a última vez sozinho. É verdade, eu tive um pequeno problema aí, mas ele veio e me substituiu super bem. A gente vai colocar aquela música pra ele, quer andar de carro velho, amor? Brincadeira, mas... Verdade. Não, mas é verdade, eu estava subindo e o carro quebrou 2 vezes e no mesmo lugar as 2 vezes. Tá vendo? Ainda bem que a gente tem uma companhia aí que resgata os carros e o resgate foi ótimo. Que bom. Só não deu tempo de chegar, mas o Alexandre mandou super bem aí no último programa, né? Muitíssimo bem aqui, matou todas as curiosidades da galerinha, mas hoje quem tá curiosa sou eu, Idris. Então, apresente Dani, os nossos companheiros aqui. É verdade. Hoje, assim, para o pessoal que está em casa, né, a gente trouxe algumas coisas muito legais e a gente vai estar falando aí desses bichos, né, que são os anfíbios. Mas o que a gente precisa falar, a primeira coisa, assim, esses animais não servem como animais de estimação, tá? Ok. Não são animais liberados pelo IBAMA, né? Certo. Então as pessoas não podem ter esses animais em casa como um pet, tá? Então a gente vai até estar falando um pouquinho de cada um deles e por que não se deve ter esses animais em casa, os problemas que eles podem trazer, né, principalmente para o nosso país aqui. A maioria deles que a gente vai estar vendo são animais exóticos, vieram de outros países, né? Então a gente usa lá no Instituto para pesquisa e a gente vai falar um pouquinho aí de cada um deles. Muito bem lembrado, então, ó, só para deixar claro, esses animais estão aqui, não é porque o Edris retirou ilegalmente, não, são todos animaizinhos do Instituto, Isso. né, que vocês usam para pesquisas, para esclarecer dúvidas também das pessoas que visitam o Instituto. Então ele trouxe aqui também para mostrar para a gente tirar algumas dúvidas. Vamos começar com qual? Com esse aqui? Então vamos começar aqui, a gente fez uma sequência bem legal para a gente estar conhecendo aqui, né? A gente vai estar falando desse bichinho aqui, que ele chama axolote, né? Conhecido também como salamandra, né? Então o que é legal a gente estar falando desse bicho? Se a gente prestar atenção, a gente vai olhar que assim, ele não tem todos os membros desenvolvidos, né? Essa espécie, o que acontece com ela? Ela se desenvolve só durante uma fase de larva, ou seja, ele não tem continuidade no desenvolvimento, ele não vai desenvolver os outros membros, né? Ô, Idris, a impressão minha ou ele é meio transparente, assim? Porque você olhando assim, ó, parece que dá pra ver até dentro dele. Então, essa espécie é um animal, ele tem uma coloração mais clara, tá? Mas não chega a ser um animal albino. O que a gente vai perceber? Os olhos dele são pretos. Uhum. Então, isso assim, não é porque o animal, às vezes, é branco, quase transparente, que ele é albino. Né? Então, ocorre, às vezes, esse erro aí das pessoas acharem que... Só quando tiver os olhinhos vermelhos... Vermelhos ou azuis em algumas outras espécies, às vezes até cinza, né? É? Então, algumas espécies de tigres, tudo, eles são albinos, os olhos não são vermelhos, mas são cinzas ou azulados, tá? Que legal. Então, esse bicho legal dele, que assim, ele é muito utilizado para pesquisas. Por quê? Porque assim, é um animal que se ele perder qualquer membro, não diferente de alguns répteis e outros anfíbios, se ele perder qualquer membro, ele vai regenerar. Tipo a lagartixa? Isso, mas a lagartixa é só a cauda. É só a cauda. No caso do axolote, da salamandra, qualquer membro que ele perder, ele tem essa capacidade de regeneração. Então a gente usa muito isso em laboratório para pesquisar, para tentar com células-tronco você reconstituir outros membros de pessoas que perderam. Então ele está sendo bastante utilizado. E por que ele tem essa... parece um colarzinho assim? Então, ali o que a gente tem ele tem as brânquias externas, né? Todos os anfíbios, durante a fase de larva deles, eles têm as brânquias para poder respirar. Esse animal, ele conserva para a vida toda, ou seja, ele não vai se desenvolver mais. O que acontece é assim, ele tem uma deficiência na tireoide. Então, ele precisa de um hormônio que é liberado pela tireoide para desenvolver. E isso não acontece com ele. Então, a fase dele quase toda vai ser sempre nesse formato. Mas aí, né, a natureza é maravilhosa, pode ocorrer uma quebra. Ou seja, em laboratório, se a gente injetar hormônios da tireoide nesse bicho, ele vai desenvolver. E como que ele vai ficar? Olha aqui.
Esse é o mesmo? É a mesma espécie, tá? O que aconteceu nesse daqui é uma coisa rara que acontece uma a cada 1 milhão, né, na natureza. Ocorre uma quebra de um hormônio e ele acaba se desenvolvendo completamente, tá? Olha, então, isso é muito legal. O que a gente vai ver? Ele perdeu as brânquias, tá vendo as brânquias externas? Então, ele perdeu e ele voltou a ser um animal normal, né? Então, ele está com todos os membros desenvolvidos, a cauda, as patas, entendeu? Ele aqui já ganhou pulmões, ele perdeu as fendas, né? As brânquias externas, certo, e ganhou pulmão. Só que para respirar, ele tem que sair. Ele tira a cabeça para fora da água, porque aí ele já tem um pulmão. Entendi. E ele tira, né, o ar e respira e depois volta. O que ele faz aqui na lateral da cabeça, o que seria? Então, às vezes ele está, como a gente está fazendo movimentos aqui, né, ele está se... Opa, peraí, o que está acontecendo? Às vezes pode ser algum predador, essas coisas todas. Então, pequeno ele está tomando muito cuidado. Eles são encontrados aonde? Então, esse bicho, ele é originário do México, né? Então, os locais que ele ocorre são lá no México. E é muito legal que antigamente, né, os astecas consideravam esse animal como um monstro, né? Então, eles até adoravam ele como um deus. Olha lá, ele saiu para respirar agora, ó. Ele está saindo para respirar. Então, para os astecas, ele era considerado um deus, né? O deus Xolote, tá? Ou seja, um monstro que protegia os lagos lá mexicanos, essas coisas todas, tá? Com esse tamanho, ó. Esse bicho também, assim, ele não tem pálpebras, né? Diferente de algumas outras espécies de anfíbios. É verdade, né? agora que você falou, se a gente olhar bem de mesmo. pertinho, né? Ele não tem pálpebras. Assim, esse bicho, olha lá, ele saiu para respirar, quase que a gente conseguiu pegar. Não foi dessa vez de novo. Eu já vi, assim, infelizmente na internet, algumas pessoas comercializando esse animal e isso é contrabando, não pode. Até porque esse animal, se ele for solto na natureza aqui no Brasil, pode provocar alguns desequilíbrios, né, ecológicos e tal. Então a gente tem que ter muito cuidado. Por que, por exemplo, que pode causar? Porque ele pode predar outras espécies de anfíbios também. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado em ter esses animais como estimação, fora que é proibido, não é legalizado, né? Não existe isso. Então, se você está na internet, vê alguém vendendo esse tipo de bicho, né? Então não compre, que é um animal que não é legalizado. Legal, muito bem. Tá. E aí do lado a gente tem um mocinho agitado que pula. Quem é esse? Então, Dani, aqui a gente tem um outro bicho também, que assim, esse animal, apesar dele, assim, ele tem um meio termo aí, se ele é considerado exótico ou um animal silvestre. Porque, assim, a área de ocorrência dele, que é um sapo de chifre, né, diferente do sapo de chifre que a gente tem lá no Amazonas. Tem uma espécie que ocorre no Amazonas, que é conhecido como utanha, né, que é muito parecido, só que é menor, tá? Essa espécie aqui, ela ocorre na Argentina, no Chile e em uma parte ali no sul do Brasil também, né? Na região do Rio Grande do Sul, tudo. E ele faz um barulho muito engraçado. Faz, né? Então, esse bicho é considerado os terrores dos anfíbios, tá? Lembra daquele videogame, o Pac-Man? Aham, lembro. Então, ele nunca jogou pelo menos uma vez na vida Pac-Man. Então, o videogame foi baseado nele porque esse bicho come de tudo. Ele é um terror mesmo, tá? Ele chega a atingir até 17 centímetros e às vezes pode pesar até 1 quilo. Esse aqui tá com quanto? Então esse deve ter mais ou menos uns 10, né? 10 a 12 centímetros. E o legal, vamos pegar ele aqui pra gente ver. Primeiro eu vou pegar ele pra gente estar vendo. Meu Deus. Então, esse bicho aqui, o que ele come? Tudo bem com né? você? Qual a importância da gente não ter isso como animal de estimação, né? Porque é proibido, né? Porque além de ser considerado também um animal silvestre e às vezes um animal exótico, ele não pertence aqui à nossa fauna. Ele tá fazendo careta assim, né? Me solta. Esse bicho come de tudo. A principal causa que pode provocar um desequilíbrio ecológico é que ele come outros sapos, né? Outros anfíbios, tá?
Ele come roedores, ratos, né, camundongos, ele come cobras, Rapaz. né, come répteis, até filhotes quase de um tubarão. crocodilo, às vezes ele pode comer também. Filhotinhos de crocodilo, Sério? o bichinho come de tudo, tá? Esse tamanho Né? aqui. E o interessante nessa espécie, que é única nesse tipo, né, nesse grupo de animais, que os girinos, né, que são, quando ocorre a reprodução deles, eles estão na fase de girinos. Certo. O único girino que vocaliza é o dessa espécie aqui de sapo-chifre. Que legal. Então, os girinos vocalizam porque, assim, eles comem de tudo quando são girinos também. Então, para um não comer o outro, aí eles vocalizam. Ah. Tá? Então, o bicho, desde pequeno, já peraí, eu sou amigo. Então, já fica ali Já tomando fica cuidado. E olha o quer ver como é que ele é bem legal? Então, Vamos tá? tentar fazer o A gente vai tentar fazer aqui, às aí. vezes ele... Vamos ver se a gente consegue. Ó, ele tá... Isso é uma defesa dele na natureza, ó. Ele vai crescendo de tamanho. Lembrar para o pessoal em casa que aqui a gente, assim, não está fazendo uma judiação, não está estressando o animal, é só para a gente sentir o comportamento dele, né? Você gira com o barulho, Então, parece aquele barulho de Transformers, né? quando ele vê o predador, né, ele já se incha todo, né? Então eles Então, para é uma crescer, forma dele é uma se forma defender. dele se defender mesmo, tá? Então, assim, é um outro tipo de bicho que as pessoas acabam trazendo de fora, né? Acabam fazendo tráfico, trazendo, e se soltar esse bicho, principalmente aqui na nossa região, que não tem muitos predadores, ele que é o predador, ele ele pode toma provocar conta, né? um desequilíbrio ecológico muito grande. Ele é encontrado, Tá. então, aonde? Então, ele ocorre mais na Argentina e no Chile. Já tem algumas espécies sendo encontradas na região do Rio Grande do Sul também, porque às vezes estão fazendo fronteiras ali, né, divisas no Uruguai e tudo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá legal? Muito bem. E esse rapaz aqui do lado, quem é esse? Esse Bom, já tá mais quietão. Então, essa espécie aqui, né, é o famoso sapo cururu, né? É o sapinho das histórias, né, que a gente tem. Tem a né? musiquinha, né? Sapo, cururu. Essa é uma espécie nacional, né? Uma espécie silvestre que é muito usada para estudos também, mas hoje a gente já não utiliza tanto assim para fazer experiências, para estar abrindo, né? Você Ele viu também- que, olha ele só, então, também isso é uma inflou, né? característica dos anfíbios, principalmente dos sapos, né? Então você pegou nele, ele já cresce. Eu não sei se ele vai fazer aqui agora, mas quando ele é maior, está mais adulto, você pega embaixo e ele começa a cantar. Vamos ver se ele vai fazer. Não, ele só já está, ó, preparando para focalizar, né? Isso ocorre nos machos, e aí eles vocalizam quando você pega. Por quê? Porque à noite, na época da reprodução, nenhum sabe qual que é qual. Então, se um macho vem e pega ele já incha e começa a vocalizar, a cantar para falar, opa, peraí, eu sou Na macho. música, na musiquinha de criança, fala tá? que quando o sapo canta, maninha, é porque tá com frio. Né? Então ele já cresce também para assustar o predador. Agora, o que são essas duas bolsinhas que parece que ele tem na Então, lateral? isso aqui é bem legal até para a gente estar falando com o pessoal em casa, que assim, existem muitos mitos que os sapos urinam, né? Sapo não urina, não faz xixi no olho de ninguém, tá? Então o pessoal pensa isso tal, e isso não ocorre. O que ocorre? Ele tem essas glândulas, que são glândulas de veneno, tá? Diferente de peçonha. Lembra que a gente já falou que existe uma diferença entre veneno e peçonha? Então aqui no caso, a gente tem glândulas de veneno, que é uma substância de origem animal, que vai fazer o mal desde que ela entre pela via oral. Então isso é uma defesa do animal contra predadores, principalmente contra cachorros, gatos do mato, essas coisas todas. Então o cachorro ou um outro animal vai mordê-lo e na hora que ele apertar essas glândulas aqui, vai sair uma toxina, o veneno. E aí aquilo pode fazer mal com o animal, em alguns casos até matar, dependendo da espécie que for de
de anfíbio, né, de sapo, tá? Então isso é uma defesa dele. Se a gente apertar aqui, vai espirrar. É claro que se isso pegar nos olhos, vai fazer mal, né? Então a gente tem que tomar. Não faremos isso aqui. Não faremos. Então, às vezes, o que acontece, aí começa o mito, que às vezes a pessoa no sítio, na roça, tem tá o sapo lá, o cachorro vai e morde. Na hora que ele morde, ele aperta. E aí sai, né, o líquido aí eles falam expelido. Aí fala, o sapinho fez xixi e tal, eu vou ficar cego. Bem assim. Você corre o risco hoje mesmo. Você não vai cantar pra gente, é isso? Hoje ele não falar. quer, né? Não quer dar entrevista? Não quer falar. Não, né? Hoje ele não quer. Não foi com a minha cara hoje. Não tá muito meu amigo. Vou deixar ele, tá quietinho. Quem sabe numa próxima. E aqui do lado nós temos... Então, Dani, você sabia que a gente tem uns bichos muito legais aqui que já foram pro espaço? Como assim? Como assim? É que a gente vê falar tantas coisas. Os soviéticos, há muitos anos atrás, lá para os anos de 1975, por aí... Eu não lembro porque eu não era nascida. Você não era nascida, né? Eu também era novinho aí. Tá? Então, o que acontece? Precisava se mandar animais para o espaço para fazer experiências. Então, os soviéticos usaram, além de ratos, macacos, tudo, eles mandavam anfíbios também. E as salamandras, conhecidas como salamandras tritões, né, tiveram essa oportunidade, né? E o muito legal, assim, que elas foram para o espaço, se reproduziram no espaço, né, deram filhotes lá e voltaram e continuaram a sobreviver. Isso deu origem para muitos tipos de estudos. E o legal é assim, que esse animal, desde que você utilize ele em experiências, depois que você fez a experiência, principalmente para a parte de, às vezes, de reprodução, essas coisas todas, você não precisa matar o animal, né? Isso com vários grupos de anfíbios, né, Alexandre, que a gente tem, tá? Agora, assim, esses animais, o que ocorre com eles, assim, eles têm uma capacidade de serem animais muito venenosos, principalmente os mais coloridos. Então, a gente tem aí aproximadamente 450 espécies de salamandras. Então, as salamandras de fogo, que são aquelas mais vermelhas, mais amareladas, laranjadas, aquelas têm uma toxina muito forte que pode chegar até matar. Então, quer dizer que quanto mais colorido, maior o perigo. Maior o perigo. O animal é mais perigoso, né? Nesse caso aqui, por exemplo, que elas estão disfarçadas de onça. Então essas aí a gente chama elas de salamandra nervuras, né? Porque esse padrão, essa coloração parece nervuras, né? Quer ver, ó, vamos pegar, Ale, pega pra gente ver. Nesse caso aqui vai o Ale, né? Ale, pega aí pra gente, Ale. Então, é porque o Ale cuida bem deles, então ele já tem assim, né? Ele tem um carinho bem grande, olha só. Né? E ela fica só dentro d'água ou ela pode ficar fora d'água também? Porque, então, por exemplo, ele colocou ali, ela já ficou meio agitada, isso quer dizer que ela está fora d'água? Os anfíbios, assim, são animais que passam um tempo na água e um tempo na terra, ou seja, durante um período eles fizeram um desenvolvimento na fase de larva, digerino, na água, depois eles saem. Algumas acabam voltando. Então, os animais podem, no caso das salamandras, elas podem ser aquáticas, semiaquáticas ou terrestres. Essas são mais aquáticas, tá? Então pode ocorrer essas três características com elas. Como que é a respiração delas? Porque eu vi ali de baixo soltando uma bolinha de ar. Então, a respiração deles, lembra que a gente falou lá do primeiro, do axolote? Ele mantém, então, aqui, o primeiro axolote tem fendas branquiais, ele consegue respirar na água. Eles são pulmonados, eles têm pulmões mais primitivos do que o nosso, então eles respiram dentro da água. Às vezes ele sai, levanta, respira, volta, tá? Então, aqui a gente tem um casal, né, Ale? Essa é a fêmea. Essa é a fêmea. Como a fêmea sabe geralmente. Qual que é a fêmea e qual que é o macho? A maioria dos anfíbios, a fêmea é sempre maior. Então. Porque para gerar inúmeros ovos, né? Então ela tem que depositar bastante ovos. Então ela tem que comportar tudo isso. Então ela desenvolve mais, né? Tá vendo? E, ó, as meninas têm o poder nesse caso. E é verdade. Então, porque assim, esses animais são muito predados. Então, você tem que gerar milhares e milhares de ovos, né? Porque poucos vão sobreviver. E o Ale está fazendo uma experiência muito legal lá no Instituto, que a gente reproduz lá, né, para mais estudos, né? Que é a parte do acasalamento. Esse bicho é muito legal. Mostra um pouquinho, né, Ale? Quer pegar o outro pra gente? Deixa eu segurar ele. Então a gente vai estar mostrando aqui.
Olha só, a cópula desse bicho aqui, ele chega a levar 7 dias copulando. Tá? Então é assim, é um acasalamento muito lento, né, Lê? Então o que ocorre? Vamos lá. Esse anfíbio ocorre ao contrário, o macho fica por baixo da fêmea, ele abraça ela e... Vamos fazer ele abraça assim, o macho, a fêmea vai ficar por cima, ele abraça ela e nisso eles ficam grudados por um bom tempo, onde ela vai expelir os óvulos e ele o esperma. Aí é uma fecundação externa, né? Entendi. E aí fica na água ali, vai para baixo tudo e ali vai ficar um tempo desenvolvendo. Aí fica lá uma semana. Fica às vezes até mais. Depende da temperatura, né? Tem espécies que pode chegar até 2 anos, né? Eles ficam lá até 2 anos aguardando para nascerem. Então, haja paciência, hein, para eles esperarem. Da defesa. Então, e ele tem uma defesa muito legal. Por que ela chama nervura? Na realidade, ela chama Sharp nervura, que ela tem a capacidade de emitir, de colocar para fora alguns tentáculozinhos, né? Que eles saem aqui assim, ó. Não sei se dá pra gente mostrar aí na TV. Essa mancha alaranjada, essa manchinha alaranjada aqui, ó, tá vendo? Claras. Então, aqui é como se fossem espinhos. Isso às vezes sai e pode perfurar a mão. E aí ele libera um veneno bem potente. Dependendo de algumas pessoas, pode chegar, e dependendo da espécie de salamandra, pode chegar até a matar, né? Então pode ocorrer um roubo. Se é uma pessoa alérgica, tudo. Então essas são as salamandras. As famosas salamandras. Essas aqui são as Sharp nervuras, que a gente chama. Que ocorre na região europeia, né? Entre Portugal e Espanha. Entendi. A gente tem outras salamandras que ocorrem na China, na Mongólia. Esses animais também são considerados assim a forma de vida mais antiga que a gente tem. Eles existem aí há pelo menos 165 milhões de anos, tá? Então já existem registros fósseis desses animais bem velhinhos. Tá meio velhinho. Tá. Por isso que eu não saio dos 18, tá vendo? Imagina, chegar uma hora o Edris fala assim, a Dani tem não sei quantos milhões de anos. Não dá, né, Dani? É verdade. Sempre nos 18. Então, isso é muito legal. E assim, eles são solitários, né? Eles preferem viver, às vezes, só na época do acasalamento que eles se juntam. Eles ficam muito escondidos, porque eles são muito predados, né? E também eles comem outros girinos, comem insetos, né? O que está passando ali na frente deles, eles acabam saiu também. Para dar uma respiradinha, né? E voltou agora. Lembrando para o pessoal que está em casa, esses bichos não existe autorização para comercialização. São animais que não se pode ter, né, em casa como pet. Então, as pessoas têm, a gente sabe disso. Quem tem, por favor, não vá soltar esse bicho na natureza, que eles são muito predadores, eles podem provocar um desequilíbrio ecológico aí muito grande. Você não tem ideia do risco aí que a natureza corre. Agora, não tem. Esses dois aqui? Então, aqui a gente tem um outro animal assim que já é usado há muito tempo em pesquisas, né? Já está aí no laboratório, que é a famosa rã albina. Esse aqui, Dani, realmente é um animal albino. Por quê que a gente está vendo? Essa tem os olhinhos vermelhinhos, né? Ó. Tá vendo? As duas têm os olhinhos vermelhinhos. Então, o legal aqui dá pra gente ver que é uma característica do albinismo, né? Então, o bicho tem um olho vermelho. Em algumas espécies, que eu falei, pode ser aqui azul, também tem um pode macho ser e uma fêmea? Isso, a gente tem aqui um macho e a fêmea. E aí, qual que é o macho, qual que é a fêmea? Se for seguir aquela lógica, a fêmea é a maior. Isso mesmo, então. Tá mais perto da Seguindo, então, é assim, nos animais, né, principalmente no grupo dos anfíbios, ou até outros grupos de animais, a gente sempre tem as regras. Então, no caso das rãs, dos sapos e de outros anfíbios, a gente sempre tem a fêmea maior. Mas aí depois a gente vai ver que essa regra não é válida para todos. Nesse caso eu acertei ou errei? Nesse caso você acertou, é isso mesmo. Yes! Né? Então, esse bicho é originário da África, né? Ele foi trazido para vários países, né? Nos Estados Unidos, hoje está completamente proibido, porque as pessoas criavam como pet, soltavam ele nos lagos lá, e ele não tinha predador. E ele come outros anfíbios, né? Ela é voraz, ela come de tudo também, tá? O que caber na boca, ela tá comendo. Ela é terrível, né? Então, assim, mas era um animal que era trazido para fazer experiências. Tanto
que o primeiro animal clonado que a gente tem, né? O primeiro animal que foi clonado foi a rã albina. Olha só. Né? Então ela deu um grande não foi passo para ser a ovelha Dolly. Não, Foi a antes Dolly. disso, a gente, né, nós tivemos experiências com. Até porque assim, a gente vai passando uma sequência. Vem peixes, anfíbios, répteis, depois a gente já vai chegar nos mamíferos, né? Entendi. Até porque assim. Esse bicho, ele reproduz muito rápido. A reprodução dele é rapidíssima. Então, para a gente fazer o desenvolvimento de técnicas, de experimentos, né? Então, a gente acaba. E o legal dos anfíbios é assim, que você não precisa depois sacrificar o animal. Né? Você faz as experiências, ele continua vivo e ele vai morrer por causas naturais. Tá? Esse fica com quantos centímetros mais ou Olha, ela chega a atingir em média 15 centímetros, tá? Vamos pegar, ela é um pouco escorregadia, ou ela nada, velho. Ai. Fica agitada. Ela fica, pegar outra, né? Vou pegar. Ela vai ficando bem calminha. Ela tá agitada. Eu vou mostrar na outra. Que a outra. Aqui, viu? Ela solta. A defesa dela é essa liberação de muco que ela solta, tá vendo? Ó, eu não vou colocar para Fica você pegar. escorregadio. Isso, eu deixei Deu o pra papel. perceber que ficou tudo bem. Então, esse muco aqui chão é uma também tá defesa dela contra os predadores, né? Então, na hora que o bicho vai tentar agarrar, ela consegue escorregar e aí ela foge. Literalmente lisa né? que nem sabão. Ela é bem lisa mesmo, tá? Agora, quem é o companheiro aí de quarto aqui, ó? Então, do Dani, lado? aqui a gente trouxe, né, para finalizar, para estar mostrando um pessoal em casa, nós trouxemos uma rã, tá? Essa é a famosa rã touro, né? Olha que coisa linda. Né? Vamos deixar escorrer um pouquinho mais, tá? Né? Então, esse animal, Bonito, né? Aqui a parte de baixo Né? ele é todo manchadinho. ela é bem tranquila, né? Essa é uma rã touro, tá? É um animal que é utilizado... Pode ficar para lá? Eu tô vindo atrás aqui Então, pra ficar Dani. protegida. Ó, vamos... Ale, pega um sapinho pra gente estar mostrando ali, pra gente mostrar a diferença entre sapo e rã, né? Perereca a gente não trouxe, então a gente tem três grupos de bicho nos anfíbios, os sapos, as rãs e as pererecas e as salamandras. A diferença, pra gente mostrar pro pessoal em casa, entre um anfíbio, né, entre uma rã e um sapo, né? São as membranas, tá vendo? Esse é um animal praticamente aquático, olha as membranas. O sapo é um animal mais terrestre. Então o sapo não tem as membranas. Não e a tem rã as membranas, apesar de ser um animal que também precisa de umidade, né? Ele vai na água, vai caçar, essas coisas todas. Só que ele não nada o tempo inteiro. No caso das rãs, elas estão dentro da água praticamente 90% do tempo. Então elas precisam nadar, então elas têm essas membranas Esse aqui. rapaz tem a perna longa, né? Então, ela salta, né? A distância às vezes chega a ser a 15, 20 metros, assim, o tamanho dela, né? Então, o animal, ela tem capacidade, é como se nós conseguimos saltar um prédio de 9 andares. O bicho salta e Tá vai vendo longe. só? Que Homem-Aranha, que nada. O negócio aqui é rã touro. Então, E ele também ela fica é paradinha. super predador. super predador também, elas Alimenta comem de de tudo. Esse animal é um animal que foi trazido para virar alimento. Então, hoje os ranários reproduzem isso para se vender a carne de rã. Né? É um animal permitido pelo IBAMA, né? Então os ranários utilizam ele para abater e processar a carne e vender carne. A carne da rã está dentro de umas com maiores propriedades benéficas para o ser humano. Né? Então as proteínas Não são sou eu muito que vou boas. experimentar, viu? Eu Pode também ficar não, tranquilo. tá? Então, outra Sabe de coisa. Nada, inocente, pode ficar né? calmo. No Brasil a gente tem essa espécie, a origem dela é Estados Unidos, Canadá, Certo. tá? Então não é um animal da nossa fauna, apesar que a gente tem uma rã que é a rã manteiga, a rã pimenta, né? Que são bem parecidas, tá? Mas não chega, elas não podem ser comercializadas para abate. Essa pode. Essa seria a maior das espécies de Isso. rãs ou não? Então, para comercialização, sim, tá? Então, ela cresce muito, né? Ela chega a atingir em volta de quase 15 centímetros também, né? Rapaz, Então, isso. ela tem uma carne muito saborosa, tá legal? E aqui a gente tem um macho, né? Dá para você, não sei se dá para
pra gente mostrar a Tem diferença? uma voltinha assim, né? Então, aqui o macho, se a gente perceber o tímpano dele, aqui, ó, é bem maior do que os olhos. Na fêmea, ele é menor. Então, é Por aí quê? que a gente consegue... Tem alguma é uma diferenciação, explicação, não? é a própria natureza, é para diferenciar mesmo, Entendi. né? Ele é o que vocaliza, né? A gente tem que pensar assim, nos anfíbios, né? Principalmente nos que vocalizam, geralmente é o macho que vocaliza para atrair a fêmea. Tá? Então, quando a gente escuta aquela cantoralia toda, todo mundo cantando e tal, são os machos, né, chamando para núpcia. Muito tá legal? bem. Então, são os é nossos isso. amigos que o Edris e o Alexandre trouxeram aqui pra gente. Quem quiser saber mais sobre eles e quem quiser conhecer o IBIM também pode, não pode? Com Edris? certeza. Até aproveitar, a partir do dia 18 ao dia 27 de julho, a gente vai ter um curso lá no Instituto, né, que está aberto para as pessoas que gostam, né, da natureza, gostam dos animais. É um curso de férias, serão 10 dias aprendendo sobre tudo. Né? Olha Então, só lá que legal. sobre tudo, sobre anfíbios, tudo aquilo que a gente já trouxe aqui, esse curso de férias vai estar Você vai falando poder sobre ver isso. aí com mais detalhes de pertinho, não só através da telinha. Da Então, telinha. para entrar em contato com o IBIM, como faz? É só entrar lá no site, né, www.ibim.org.br. Nós temos uma página no Facebook, tem o meu e-mail também, edris@ibim.org.br. No Facebook tem a página do IBIM, tá legal? Então é só o pessoal É só entrar em procurar. contato e Entrar em contato lá certinho e aí você pode fazer esse curso especial e aprender mais sobre o curioso mundo animal, né? com certeza. E Dani, Oi. eu trouxe uma listinha aqui. É pequenininha, do pessoal que está mandando e-mail. A gente não para de Rapaz! receber. O pessoal Ó, do a fã-clube. lista dele tá maior O pessoal que a do do fã-clube. Então, eu aprendi com o Faustão. O pessoal do fã-clube da Dani Pink. Ó, o Gilbert de Recife, que é do seu fã-clube lá, Beijo, ele falou: professor Gilbert. Edris, quando você for lá, fala pra Dani e você mandarem um beijo pra mim. Beijo, Aí eu obrigada. falei: o Gilbert é seu fã número 1, tá? Então eu queria agradecer ele. O pessoal lá de Recife, da Bahia, a Soraya, o Moata e a TT. E a dona Cida Góes, que é nossa fã assídua também, tá curtindo a Beijo. gente aí o tempo inteiro, tá Beijo legal? pra essa galera linda, pra galera de todo o Brasil, a audiência cada vez maior, cada domingo que passa. Obrigada pelo carinho de vocês, obrigada por todos os recados. Eu também recebo um monte de recados lá pelo Face, elogiando também muitíssimo as nossas participações especiais aqui, não é mesmo? Então, obrigada pelo carinho, que vocês continuem acompanhando sempre, porque a gente pretende sempre trazer coisas novas e curiosas pra Com vocês. certeza. Né? A gente que agradece, tem Obrigada, muita Cris. coisa nova vindo por aí. Opa! As novidades não param. Não vai né? contar nada agora, não. Agora não. No Obrigada. próximo... Obrigado. O Alexandre também, que está sempre aqui com a gente. E na próxima visita do Edris tem mais curiosidades aqui sobre os animais que vocês não podem perder. Edris, obrigada mais uma Eu vez. que agradeço, o nosso sucesso tá aí. Vamos pro intervalo agora e daqui a pouco a gente está de volta com o Super HDB. Não sai daí. Até já.